Então vamos lá, pessoal. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria aí de agradecer o nosso palestrante, o professor Vinícius. Seja muito bem-vindo aqui na nossa videoconferência, né? Mas na nossa instituição também, que é a Unitins, dizer da satisfação que é receber o senhor aqui hoje. Essa palestra, ela é uma palestra que foi idealizada pelo professor Givaldo, então ele vai mediar a palestra e também fazer a apresentação do nosso palestrante, que é uma pessoa próxima a ele, que trabalha com ele. Agradecer também a presença de todos os outros professores. Eu vou destacar aqui a presença do professor Pietro, que o professor Pietro também pode contribuir conosco aí ao final, porque ele também trabalha com licitações dentro do IFTO. Então, assim, dizer da gratidão que eu tenho a cada um que está aqui presente, tá? E desejar que a gente tenha uma palestra, assim, muito produtiva. Eu ficarei aqui e agendarei as perguntas. Então, quem quiser fazer pergunta, pode registrar para mim aqui no chat, que eu vou anotando essas perguntas aqui, para depois a gente retomar com o nosso palestrante, tá? O professor Givaldo vai fazer a apresentação do palestrante e aí nós seguimos com a nossa palestra. Lembrando que eu estou anotando tudo aqui, pode colocar no chat que eu anoto para a gente ir interagindo ao final as perguntas, tá bom? Bom dia, professora Karine, professor Vinícius, que é o nosso palestrante neste dia. Agradeço a oportunidade de estarmos neste sábado de manhã, aprendendo um pouco mais. Caros colegas também, professores, tutores aí EAD, presenciais, e particularmente também o professor Pietro, e os nossos alunos, né, que é o carro-chefe aí para que nós possamos tocar essa palestra nesta manhã, né, essa conversa, troca de conhecimento. E eu quero, desde já também, né, agradecer as palavras da professora Karine, que é a responsável pela disciplina Licitações e Contratos Públicos, o nosso professor, né, também, o Rodrigo, que está aí desempenhando mais uma função da Unitins, agora aplicar o vestibular. Ele estaria presente conosco aqui, mas devido a esse compromisso aí da universidade, ele provavelmente não vai estar o tempo todo conosco. Mas eu quero aproveitar também para ganhar tempo e fazer aqui a apresentação do nosso palestrante, o professor Vinícius. Como foi falado, eu trabalho com o Vinícius, né, o professor Vinícius, e tive aí essa ideia de convidá-lo para ele poder palestrar e mostrar um pouco da prática aí, o que é realmente trabalhar com licitações e principalmente com a nova lei de licitações e os mecanismos que nós temos aí, né, via plataforma, via internet, para podermos ganharmos tempo em todo o processo licitatório. Então, o professor Vinícius, ele tem 22 anos de experiência na administração pública. Ele é graduado em Direito e pós-graduado em Docência em Licitações e Contratos Administrativos. Tem uma boa experiência, né, em trabalhar, né, não somente em palestrar, mas ele realmente desenvolve o trabalho. Né? Tem muitos que só têm o conhecimento teórico e pouca prática, mas o professor Vinícius não, né? Ele agrega tanto o conhecimento teórico como a prática no dia a dia. Ele é militar, né? Nós trabalhamos juntos aqui na Secretaria de Economia e Finanças do Exército Brasileiro. O departamento, a secretaria, ela engloba toda a parte orçamentária do Exército Brasileiro, aonde estiver uma ponta do Exército, né, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, a Secretaria de Economia e Finanças é ela que gerencia todos os recursos. Nós temos compostos aí de outras diretorias que vêm formar toda esta secretaria. Porém, tudo que você pensar de orçamento, né, um centavo que for para uma unidade, cai primeiro lá conosco, para depois esse recurso, né, ele ser distribuído aí para o Brasil e fora do país. Então, aí são essas palavras que eu quero deixar aqui, né, apresentando o professor, e permita, né, eu quebrar um pouquinho o protocolo aí. O professor Vinícius, ele é gaúcho, e ele só tem um defeito, que ele é gremista, né?
Mas o resto é gente fina, gente boa, tá? Então, aos alunos aí, fique à vontade para poder perguntar e participar. E, professor Vinícius, seja bem-vindo, né? Nós estamos aqui na Unitins. Essa faculdade, ela tem agora assim um destaque maior e nós queremos manter esse destaque que ganhamos nota 5 no nosso curso aí do conceito do MEC, né? A primeira faculdade para ganhar esse nota 5 em gestão pública, né? No conceito do MEC, o nosso curso. E a intenção nossa é mantermos esse conceito 5 e trazer pessoas aqui de qualidade, como é o senhor, né? Para que venha agregar aos nossos alunos aí o maior conhecimento possível. Então, seja bem-vindo, né? E a palavra fica aí com o senhor. Muito obrigado, professor Givaldo. Tá? É um prazer imenso meu poder palestrar para a Unitins, né? Em especial para o curso de gestão pública. Agradeço também as palavras da professora Karina, tá? Então, bom dia a todos. Vamos fazer esse bate-papo aqui sobre licitações públicas, tá? Eu não sou professor e aprendi a trabalhar com licitações públicas, né? Então, eu pratico licitações públicas e, em decorrência disso, pela minha prática, acabei virando professor e hoje eu palestro em algumas instituições, né? Para tentar passar um pouquinho do conhecimento prático, né? Então, sou formado em Direito, mas eu acho que o curso de gestão pública tem muito mais a ver com licitações do que propriamente o direito. Licitações, ele requer interpretação da lei, mas o curso de gestão pública, ele tem tudo a ver com licitações, porque licitações públicas nada mais é que nós estarmos gestando, né, as nossas compras com o nosso dinheiro público, da melhor maneira possível, né? Então, a nossa ideia aqui é fazer um pouco da prática, tá? Eu preparei uns slides para a gente poder se situar um pouquinho sobre o que eu vou palestrar aqui, né, sobre essa fase interna de licitações. Vou tentar compartilhar aqui, que nós íamos tentar fazer um teste anteriormente, mas não foi possível, né? Mas eu vou compartilhar aqui nossos slides. Só um minutinho. Até se o professor Givaldo puder me ajudar aqui também. O pessoal está vendo aí? Sim, deu certo. Conseguiram ver a apresentação? Conseguimos sim, professor. Ok, professor. Então tá, né? Fase interna de licitações é o nosso foco aqui, né? Planejamento compilar das contratações públicas. Então, o que é contratações públicas, né? São nossas compras governamentais, né? Tudo que a administração pública vai contratar, né? Seja bens, serviços, obras realizadas, né? Pelo setor público, né? Objetivando, né, o funcionamento da administração pública em prestar serviços à população. Tá? Então, quando a gente fala em compras públicas, principalmente no ramo federal, nós estamos falando no sistema Compras Gov, né, o Comprasnet, que está dentro do Compras Gov. Né? Esse sistema, ele não só ele é autorizado a instituições federais utilizarem ele, como também, né, os municípios, os estados, né, aqueles que assim tiverem, né, a ideia de utilizar, ele é gratuito, pode ser utilizado, tá? Requer ser utilizado. Então, quando a gente fala em licitações, é o Compras Gov. Tá? Pessoal, então vamos ter uma visão geral aí da nova lei de licitações. Também conhecida como a nova lei, né, de licitações, a 14133, ela estabelece as normas para as nossas contratações públicas. Então, no curso da disciplina, aí você já deve ter visto essa prática. Eu prometo para vocês que a única lei que eu vou trazer, essa aqui, nós vamos falar agora só dela um pouquinho, né?
Então, ela vai dar as nossas normas gerais para as nossas contratações. Através dessa lei, inúmeras instruções normativas, decretos, a partir dela, foram né, promulgadas. Deixa eu ver que eu tive um probleminha aqui que saiu da minha tela. Beleza, voltou aqui, estava travado. Então, o que essa nova lei de licitações ela nos trouxe? Teoricamente, tá? Eu vou trazer só esses apontamentos para não ficar com uma palestra muito maçante, trazendo instruções, artigos. Então, nós vamos ver só de uma forma geral, para depois a gente poder ir para a prática. Então, a nova lei de licitações, ela trouxe algumas inovações. O que mudou? Algumas modalidades. Tá? Então, modalidades antes, como eram usualmente utilizadas muito pela administração pública, como a carta convite, tomada de preço, elas deixaram de ser utilizadas. Tá? Porque o processo passou a ser mais eletrônico, graças ao Compras Gov. Também tivemos a introdução de modalidades que ainda não foram regulamentadas, tá? Como, por exemplo, o diálogo competitivo. Tá? É uma modalidade nova aí que ainda não foi regulamentada, não vejo ainda ninguém usar. E outros processos auxiliares, como a inexigibilidade, que ainda a gente utiliza bastante, o credenciamento, que acabou de ser regulamentado, tá? Todas essas modalidades, essas compras auxiliares, tá? Elas, aos poucos, estão cada vez sendo mais utilizadas dentro do Compras Gov. Então, nós temos uma lei geral que nos trouxe muitas inovações, mas que nem todas ainda nós conseguimos colocá-las na prática. O credenciamento, esse ano, a gente conseguiu começar a utilizar. O diálogo competitivo, a gente ainda não conseguiu colocar ele na prática dentro do Compras Gov. Tá? Compras, como dispensas de licitação eletrônica, elas estão sendo muito bem utilizadas, cada vez mais pela administração, uma vez que nosso valor de compra ele passou dos antigos 17 mil para os atuais 59 mil reais, então a gente pode utilizar bastante, né? E sem falar, então, da modalidade pregão eletrônico, que é o carro-chefe do processo licitatório. E para obras e serviços a concorrências, né? Obras e serviços de engenharia, que seria a modalidade de concorrência. Então, isso tudo a gente vê na prática, na teoria, e na prática a gente vai colocando dentro do sistema e assim a gente vai utilizando. Muitas vezes aquilo que está aí previsto já em lei, dentro do Compras Gov, ainda está engatinhando. Tá? Nós estamos bem avançados com o Compras Gov, depois eu vou abrir o Compras Gov e vou mostrar para os senhores e para as senhoras, né? E a gente vai ter essa noção de quanto ele está evoluído. Uma outra introdução importante, né, pela nova lei é a transparência, o processo de transparência. Então, hoje, tudo que a gente está fazendo dentro do Compras, automaticamente, ele já está sendo publicizado. Tá? Então, os resultados de tudo aquilo que a gente planeja, que a gente executa, ele tem acesso público. A transparência, ela se transformou uma principal ferramenta, tá, de controle da população. Então, total transparência dentro do Compras Gov, tudo aquilo que é realizado é transparente, junto com a população e com os fornecedores. Tudo que é selecionado, tudo que é escolhido para compra e toda a seleção de fornecedores, ela é pública. Todos os chats, todas as conversas, todas as solicitações de documentação, todas as documentações, automaticamente elas ficam públicas aos fornecedores durante essa escolha, né, da melhor proposta. Outro aspecto importante é a padronização dos artefatos. Dentro do Compras, nós temos todos os artefatos digitais que são produzidos por ele.
Tá? A gente vai depois, nos slides nós vamos ver aqui alguns artefatos, tá? Os principais. Eu creio que vai dar para a gente ter uma noção geral de como funciona as aquisições públicas, né? Então, esses artefatos, eles são todos dentro do... Eles existem todos dentro do Compras Gov, embora ainda não seja obrigatória a sua utilização, tá? Com exceção o estudo técnico preliminar, que nós vamos ver que ele é um artefato que atualmente é obrigatório dentro do Compras, tá? Os outros artefatos não são. Mas pelo fato de nós termos todos essa gama de artefatos dentro do Compra, o ETP, gerenciamento de risco, o termo de referência, avisos de contratação, editais, projeto básico, né? Por ter todos esses artefatos lá dentro, então a gente consegue ganhar uma padronização, tá? No aspecto de compra por parte das instituições, o que facilita termos maior credibilidade na construção desses artefatos. São artefatos mais confiáveis e que dão maior segurança jurídica para quem contrata e para quem é contratado. Eu acho que a principal inovação, então, nós vamos ter na fase de planejamento, tá? Que a lei, ela deixa claro, tá? Que a obrigatoriedade, nós temos um planejamento prévio, tá? Onde nós vamos detalhar toda a nossa necessidade, nossas contratações, a viabilidade, as opções de compra, e que o planejamento, ele já se inicia, que nós vamos ver, bem antes, lá na nossa necessidade, para depois a gente poder, até o momento que nós vamos publicizar o nosso edital, o nosso aviso de licitação, nós temos todo um planejamento que fica dentro da fase interna. Então, a fase interna de licitações, né, na maioria das vezes, nós vamos entender que ela se inicia no estudo técnico preliminar. Mas bem antes, um ano antes, nós fazermos a nossa contratação. Então, as contratações que nós estamos realizando esse ano, a gente já previu o ano passado. Esse ano, nós já estamos prevendo as contratações para o ano que vem. Então, dando uma noção geral aqui, né? Então, tudo se inicia com a necessidade do nosso departamento, da nossa seção, do nosso ambiente de trabalho ali, nós temos as nossas necessidades, as nossas demandas. E essas demandas, elas são concretizadas através de um documento. Esse documento, né, é o documento de formalização da demanda, o famoso DFD. Tudo se inicia, é o primeiro documento, é o primeiro artefato do processo licitatório. E não precisamos dizer necessariamente que ele faz parte de um planejamento, e sim de uma necessidade. Então, a gente não vamos misturar o que tentar separar o que é planejamento, o que é necessidade. Vamos tratar tudo como uma fase interna. A fase interna que é antes de nós publicizarmos a nossa necessidade para o público, para o fornecedor. Então, esse documento de formalização da demanda, ele é o primeiro ato, que o processo de compra, né, através do preenchimento dessa unidade aí, que é o requisitante que a gente trata, que é a seção, que é o departamento, é quem tá com essa atribuição de fazer a compra. Esse DFD, ele vai gerar, né, através dessa necessidade, ela vai para o plano anual de contratações, né, seguindo as diretrizes das leis orçamentárias, né, que é o famoso PCA, que é o documento que vai consolidar um ano antes as nossas demandas para o ano seguinte. Tá? O meu objetivo aqui não é detalhar o PCA, tá? É só a gente... Estou passando esses slides para a gente ter noção e se ambientar como é que é o cronograma, né, de aquisições. Tá? Mas esse PCA ele é uma ferramenta fundamental para o nosso planejamento de compras públicas, onde nós vamos determinar o nosso orçamento para o ano seguinte.
Aí nós vamos dizer, se nós não planejarmos nossas compras um ano antes, nós não vamos poder comprar no que vem? Não, também não é assim, né? Tem as exceções, tá? O que a gente não pode transformar é o rito normal através de exceções. Ou seja, termos contratações imediatas. Então, o planejamento, ele é tudo. Então, a gente cria o DFD agora em 2024 e vamos planejar as nossas contratações para o ano de 2025. Isso é o nosso plano anual de contratações. Então, passada essa parte da necessidade, inclusão no plano anual de contratações, vamos falar, então, do planejamento. Então, eu entendo que o PCA, embora ele seja um planejamento, ele é uma descrição da nossa necessidade. Da nossa necessidade, então. Estão vendo aí, pessoal, os slides? Sim, professor, está aparecendo sim. Tá. Então, o que nós vamos tratar de fase interna? Então, a passar do plano anual de contratações, nós vamos tratar dessa fase interna aí, né, que podemos considerar que é a fase fundamental para o nosso processo licitatório, pois é através dele que nós vamos estruturar a nossa licitação e garantir que as nossas próximas etapas, né, elas sejam bem-sucedidas. E para isso a gente tem que criteriosamente tratar cada etapa com maior seriedade possível, tá? Porque nós aqui estamos tratando de dinheiro público. Tudo se inicia, então, com a nossa equipe de planejamento. Então, a DFD lá atrás, ela é feita pelo demandante, que fala a sua necessidade e é incluído no plano de capacitação. Agora, para essa fase interna do planejamento das contratações, a gente por necessidade, por lei, a gente tem que ter uma equipe de planejamento, que é uma equipe que vai ser composta por pessoas capazes, né, por servidores do próprio órgão, tá, que vão integrar essa equipe para comandar, né, a execução dessas atividades na elaboração desses artefatos. E normalmente, tá, depende, às vezes, pela estrutura de cada órgão, né? Essa equipe ela é formada pelo requisitante, pelo um integrante técnico e por um integrante administrativo, tá? O integrante técnico ele é muito importante, que ele vai dar as diretrizes daquilo que realmente vai atender a demanda e a necessidade do órgão. E o integrante administrativo é o que vai dar o mapeamento, né, da elaboração desses artefatos. Então, o primeiro artefato que a equipe de planejamento vai ter que elaborar, e que é um artefato que está no Compras.gov, tá? E depois eu vou mostrar para os senhores que ele é um artefato que ele tem uma importância maior, e tanto é que dentro do Compras ele é destacado. Tá? Então, ele é um artefato que está destacado lá no Compras, e ele é um documento que ele é obrigatório ser feito dentro do Compras.gov, para aqueles órgãos que estão utilizando o Compras, né? Então, ele é um documento que tem por objetivo maior demonstrar a real necessidade, tá, da aquisição e a sua viabilidade técnica para essa compra. Então, ele é o primeiro documento da etapa de planejamento propriamente dita pela equipe de planejamento. E ela vai ser elaborada, né, e vai analisar todos os cenários que aquela demanda requer. Vou dar um exemplo para os senhores. A necessidade, muitas vezes, a gente não consegue determinar a nossa necessidade real. Qual a necessidade que o órgão possui? Aquisição de impressoras?
Aí a gente coloca lá, necessidade de aquisição de impressoras. Isso vai estar lá no DFD, é dentro daquilo que o demandante entende. Mas a equipe técnica, a equipe de planejamento, ela vai fazer o estudo, o que melhor atende ao órgão. É comprar a impressora? É locar uma impressora? É contratar uma outsource? O que melhor atende dentro do cenário daquele departamento, daquele órgão? Essa equipe ela vai indicar a melhor solução. Então, ela vai entender justificadamente se a outsource, se a aquisição da impressora, o que é mais viável tecnicamente e economicamente que vai ter o melhor retorno. Tá? Dentro desse estudo técnico preliminar, também tem a responsabilidade de sustentabilidade, né, responsabilidade ambiental, socioeconômica. Todos esses aspectos nós vamos trazer para dentro do estudo técnico preliminar. Ele, de fato, é um dos documentos mais importantes de planejamento dentro da fase interna das licitações. E ele vai instruir, tá? Ele vai dar o nosso arcabouço básico para a nossa elaboração do termo de referência ao projeto básico. O estudo técnico preliminar, ele, de fato, ele é um documento importantíssimo dentro dessa fase de planejamento, tá? Passando pelo estudo técnico preliminar, nós temos a gestão de risco. Ele é um documento que o pessoal não conhece tanto, tá? Mas acredito que dentro da disciplina e dentro do curso de gerenciamento de gestão pública, né? Então, ele é bem mais conhecido, que é um documento que tem uma grande importância, tá? Onde nós vamos destacar, dentro dessas contratações, se nós decidimos fazermos, por exemplo, a contratação de outsource, esse documento de gestão de risco, ele vai trazer quais os riscos na contratação da outsource, quais os riscos na compra da impressora, e vai nos trazer quais as melhores soluções. Então, ele é um documento que ele vai complementar o estudo técnico preliminar. Vai complementar como? Com as informações, tá, de riscos, de problemas que podem ocorrer durante o próprio processo de contratação, ou também como próprio processo de contratação e pós-contratação. Tá? Durante o contrato, quais os riscos que nós podemos correr? Então, através dessa gestão de risco, o pessoal fala matriz de gerenciamento de risco, análise de risco, né? Então, o que esse documento principal de informações vai nos trazer? Ele vai, então, nos mitigar, né, os eventos negativos que podem ocorrer, e dessa forma a gente vai poder, já dentro do processo de contratação, termos as respostas e as responsabilidades de solução de problemas. Documento importantíssimo, né, dentro, que vai complementar o estudo técnico preliminar. Então, com base no estudo técnico preliminar e matriz de gerenciamento de risco, nós vamos passar, então, para o termo de referência, ou projeto básico, né? O termo de referência, ele é um documento usualmente mais utilizado, uma vez que o projeto básico é só para obras e serviços de engenharia. Então, nossa maior gama de artefatos é o termo de referência, e com base naquilo que foi planejado dentro do estudo técnico preliminar, que foi determinado o que vai ser comprado, qual é a melhor compra, qual a melhor solução, qual a melhor viabilidade, nós vamos trazer para dentro do termo de referências as regras que nós vamos selecionar o nosso fornecedor. Então, são as regras de cumprimento contratual. É um documento que ele é obrigatório em qualquer contratação, tá? Diferente do estudo técnico preliminar, que em algumas contratações ele ainda pode ser dispensado, tá?
que estão na lei, mas embora possam ser dispensados, essa dispensa deve ser dentro dos autos do processo, ela tem que estar justificada, tá? Mas o termo de referência e o projeto básico, não. Eles são documentos que não há justificativa, ele precisa e necessariamente tem que estar dentro do processo de aquisição. O termo de referência, ele está nas contratações via pregão, concorrência, dispensa, inexigibilidade, credenciamento. Então, todos os processos de compra, o termo de referência faz parte dele. Tá? Ele é um documento crucial, tá? Que vai assegurar nossas especificações do fornecedor, principalmente. Ali nós vamos determinar quais as qualificações técnicas que esse fornecedor necessita ter para poder atender a demanda que foi estabelecida dentro do ETP. Tá? E assim, com o termo de referência bem elaborado, tá? Ele vai minimizar os nossos riscos. Quais os riscos? Os riscos contratuais. Tá? Diferente do que o estudo técnico ele nos traz, o estudo técnico ele nos viabiliza a melhor solução. O termo de referência ele nos dá as melhores regras de segurança para a contratação daquela empresa que vai nos atender a solução determinada dentro do estudo técnico preliminar. Eu aqui não está no nosso slide, né? E é uma fase também que antecede, e é importante fazer consideração também que dentro desde do documento de formalização da demanda, nós temos que termos a precificação. Né? A precificação é um documento que também essa precificação dá para ser realizada dentro do compras, mas é uma precificação que é regulamentada tanto pela lei e pela IN 65 de 2021, né, que a gente não decide o valor para as coisas. Temos regras para tudo. Então, essa precificação, ela possui uma regra. Como é que é feita essa precificação? Como é que nós chegamos ao nosso valor de referência que nós vamos colocar dentro do termo de referência? Ele é um documento que antecede a equipe de planejamento. Tá? Mas a equipe de planejamento, ela vai fazer considerar esse estudo do preço, essa precificação dentro do ETP. Ele vai considerar a precificação, os valores estão compatíveis com o mercado? Ele vai justificar lá. As quantidades estão de acordo? Ok. Então, também a precificação é um documento importantíssimo, tá? Que, para quem contrata, sabe que uma precificação mal feita pode inviabilizar um processo licitatório. Tá? Se nós tivermos um valor abaixo daquilo de mercado, chega no final lá da contratação, o fornecedor não consegue chegar no valor e a gente acaba não concretizando uma contratação porque o preço ficou abaixo. Tá? E ele pode evidenciar também não só o preço baixo, mas sobrepreço, vai proteger a equipe de planejamento e o próprio agente da contratação pregoeiro, que vai ter um parâmetro para, na hora de contratar, saber que o valor está justo. Tá? Então, é uma segurança jurídica, inclusive, para quem está contratando. Esse termo de referência, então, é um documento que está dentro do compras, em artefatos. Existem os modelos que cada órgão possui. Tá? Nós temos também os modelos da AGU, tá? Da Advocacia Geral da União, que inclusive que é os que regem, né, a administração pública a contratar e que deve seguir os modelos por obrigação. E esses modelos, esses templates que a gente possui da AGU, eles foram transportados para dentro do Compras Gov. Tá? Então, para aqueles que possuem os modelos dos seus órgãos, né, seja o município ou estado, eles devem ser o mais completo possível, né, para atender todos os requisitos, porque nesse termo de referência que a gente vai poder minimizar problemas contratuais. E eu não vou entrar aqui no edital, nem no aviso de contratação, que ele já é um documento técnico igual o termo de referência, mas
né? A professora deve saber que às vezes existe aquele problema. O edital já vai fazer parte da fase externa, né? Então, ele já é elaborado em muitos órgãos, ele já é elaborado pela equipe de contratação, então ele não atende ali a equipe de planejamento, normalmente não faz esse documento, tá? Então, normalmente é um documento que já é feito pela equipe de pela equipe de contratação, pelo pregoeiro, né? Em alguns órgãos. Eu tentei dar uma teoria básica aqui, e a gente pode agora passar para explorar o nosso portal de compras. Tá? Aí nós vamos fazer assim, eu vou tirar a nossa apresentação aqui e vou entrar propriamente dito na internet, no site, onde nós vamos explorar o site. O compartilhamento foi interrompido? Sim, ficou interrompido. Só um minuto que eu vou acessar aqui. Aqui, Professor Givaldo, vocês estão visualizando a minha tela, não? Ainda não. Ainda não, da apresentação não. Tá, eu vou... Só um minuto que nós iríamos fazer um teste, mas o nosso teste não deu muito certo. Apareceu aí? Está aparecendo na tela do WhatsApp. Isso, tá, agora eu vou sair daí. Acho que eu compartilhei a tela errada. Apareceu agora aí? Apareceu como sua conexão não é. Tá, agora vai dar certo. Vai dar certo. Agora deu certo. Estamos vendo aí, né? Isso. Sim, estamos sim. Tá. Então, o nosso compras, nosso portal de compras tá aqui, essa página, é o Compras.gov, tá? Então, como é que nós vamos acessar o nosso sistema? Quando a gente acessa o sistema operacional, é aqui, ó, acesso ao sistema, tá? Vocês vão ver que ele entra nessa página aqui, ó. Aqui tudo acontece dentro do compras, ó. O fornecedor brasileiro, fornecedor estrangeiro e o governo. Aqui é onde a gente acessa, a gente loga o agente de contratação acessa por aqui, tá? Esse aqui, então, é o acesso... Acho que não apareceu para vocês aí, né? Não apareceu. Então, é por aqui que acontece, tá? Eu abri outro link aqui, mas ele não abriu para vocês. Tá? Mas o nosso objetivo, nós vamos entrar é aqui, ó. Por quê? Aqui é o acesso operacional, tá? E nós, dentro do Compras, nós temos uma ferramenta de treino,
tá? Então, eu compro as Gov, ele funciona igual operacional, mas ele é uma ferramenta treino, tá? Eu vou acessar ali, mas eu vou ter que compartilhar de novo com os senhores, porque ele não está fazendo essa... Ó, essa página aí. Vê se deu certo. Ambiente treino, estão vendo aí, né? Sim. Tá? Então, esse ambiente treino aqui, ele é igual ao operacional, tá? Então, o agente da contratação, a equipe de planejamento, quando vai criar os seus artefatos, gerar as suas documentações, ele entra aqui, ó, governo, tá? Eu vou entrar com a minha senha. Então, nosso objetivo realmente é fazer uma prática, né? Então, é o que eu vou tentar trazer para os senhores. Essa aqui, ó, é a página, tá? É a página onde tudo acontece dentro do Compras Gov, tá? Então, temos 3 barras aqui embaixo. Ó. A barra de planejamento das contratações, seleção do fornecedor. Então, aqui tudo é planejado. Aqui é a seleção do fornecedor, onde são o que está acontecendo atualmente de certame, né, de disputa entre fornecedores. E aqui na terceira linha aqui são as compras finalizadas. Tá? Aqui em cima nós temos a barra, tá? E os atalhos. Como eu disse para os senhores, ó, aqui acontece o DFD e o PGC, o PCA ele é criado e executado aqui dentro do PGC, nós não vamos entrar, tá? Todos os artefatos digitais, termo de referência, análise de risco, modelo de edital, aviso de contratação, eles são feitos aqui dentro, ó, em artefatos digitais. ETP e análise de risco, tá? Eu até falei análise de risco aqui dentro, mas não é. Eles possuem, ó, ícones destacados, tá? PGC, eu vou entrar em PGC aqui para vocês darem uma olhada, tá? Então, os DFDs, eles são criados aqui, ó, elaboração de DFDs. Nós temos aqui vários anos, ó, o ano de execução 2024, tá? E o elaboração 2025. Atualmente, esse está em execução, ó, tá? Então, isso é aquilo que a gente planejou em 2023. E agora aqui, ó, em 2025, nós estamos em elaboração. Tudo que está sendo criado de DFD está entrando para o ano de 2025, tá? Virou o ano, 25 vai passar para execução. E já vai entrar a elaboração 2026 aqui na virada do ano, tá? Então, as nossas demandas são criadas os DFDs aqui dentro. Essas DFDs, elas são consolidadas em demandas. Na formação do PCA, tá? Essa formação do PCA ele já é realizado pelo órgão responsável, tá? Pela seção, pelo departamento responsável, normalmente a seção de licitações. Aqui ele vai identificar as demandas, todas as DFDs elaboradas, vai criar as contratações para o ano seguinte, tá? E essas contratações, elas serão aprovadas pela autoridade responsável. Elas serão aprovadas normalmente, nos nossos órgãos, a gente chama de ordenador de despesas, né? Mas é o responsável, é a autoridade competente. Ele vai fazer a aprovação, seguindo, né, o calendário de orçamentário que é por lei, né? Então, seguindo o calendário, ele é aprovado, e aí nós vamos ter então, o PCA do ano seguinte. E esse PCA, esse plano, através dessas contratações, serão iniciados os processos licitatórios. Tá? Teoricamente falando, tudo que a gente for contratar aqui já está planejado, já foi planejado ano -1. Poderia entrar uma demanda aqui de última hora? Pode entrar, não tem problema. A gente pode criar uma demanda. Quando a gente cria a demanda aqui, ó, é uma demanda que nós vamos criar, tá? Para vocês verem... Vinícius, Oi. dê uma olhadinha na sua tela aí, eu acho que ela deu uma travada.
Tá, nós estamos naquela página tá, que... eu identifiquei aqui. Aham. Agora deu. Deu aí, né? Ok. Tá, agora eu aprendi aqui que tem uma aba aqui que eu vou mudando. Agora acho que vai dar certo. Então, aqui, ó, isso aqui é um documento de formalização de demanda, ó, tudo inicia aqui. Então, esse documento, são colocadas todas as informações. Todas as informações, ó. Tá? A gente não vai entrar. O meu objetivo aqui é mostrar os artefatos e não mostrar, né, a peculiaridade e especificidade de criação de cada um deles. Tá? Então, para mostrar para vocês que o DFD é iniciado aqui, tá? É um documento que ele tem que ser colocado a justificativa, inclusão do tipo de material. Esse material ele segue um catálogo padronizado pelo Compras, tá? Ele busca dentro da catalogação daqueles produtos que já foram comprados pela administração pública, nós vamos comprar os nossos. Se porventura a nossa compra ela é específica e não tiver uma catalogação, a gente solicita essa catalogação, né? E o nosso material ele pode ser adquirido. Então, já na DFD responsáveis, tá? Cria-se esse documento e é enviado à frente. Tá? Voltando para a tela aqui. Agora eu entendi. Vocês não pegaram lá a DFD, né? Então, vou mostrar o passo novamente, o PGC. PGC aqui, ó. Né? Então, eu mostrei para vocês, ó, a elaboração de DFD. Tá? Só estou repetindo aqui, porque essa página não mostrou para vocês quando eu entrei no PGC. A DFD é criada aqui, o slide anterior, a tela anterior que nós estávamos olhando, era dentro do DFD. Esse DFD ele vai para a consolidação das demandas, tá? Formação do PCA, até a sua aprovação, tá? Então, aqui essa aprovação ela vai ser para o ano seguinte. Ó. Atualmente nós estamos elaborando as DFDs que vão para a elaboração do PCA 2025. E aqui é o ano de execução, a gente pode ver as DFDs e compras que a gente tem. Tá? Aqui a gente consegue ver todas as compras para esse ano do órgão. Então, esse aqui é a tela do planejamento, né, das contratações para a formação do PCA. Aqui eu vou ter que compartilhar de novo aqui que... Tá. Voltando para a tela inicial, já consegui mostrar para vocês aqui o PGC. Foi um pouco falhado ali, mas acho que deu para ter noção. Então, aqui nós temos o ETP. Aqui onde tudo vai se iniciar, que nem eu falei anteriormente, né, com a equipe de planejamento. O estudo técnico preliminar, nós temos uma ferramenta que a gente pode pesquisar aqui, outros artefatos. Então, se nós tivermos aí a necessidade de compra de computador, nós vamos colocar aqui computador, ele vai puxar todos os estudos técnico preliminar de outros órgãos que publicizaram seus estudos disponíveis aqui para pesquisa. Então, eu da equipe de planejamento preciso contratar computador, vou pesquisar aqui computador. Travou de novo aí, professor. Depois do ETP. Isso, tá. agora sim. Entrou em ETP aqui. Ok. Vai falando aí, tá, Givaldo? Se eu me perdendo nas telas aqui, para não deixar o pessoal boiando. Ok. Então, entrando lá na tela ETP, tá? Então, aqui nós temos, ó, termo a ser pesquisado. Aqui ajuda o pessoal a pesquisar os ETPs que foram publicados por toda a administração pública, tá? Todos que utilizam o Compras, então os modelos salvam aqui. Então, isso aqui é uma ferramenta que facilita muito para as equipes de planejamento.
Aqui eu estou no ambiente teste, eu acredito que pode ser que não tenha, né? Mas a gente precisa comprar computador, por exemplo, computador. Nós vamos fazer a pesquisa, tá? E ele vai trazer, ó, de outras UASG, ó, que fizeram aquisição de computadores. Então, eu preciso fazer a compra de computador. Não tenho muita ideia, não tenho modelo de um ETP nessa categoria dentro do meu órgão. É a primeira vez que o meu órgão está comprando. Então, eu venho aqui, faço a pesquisa, você pode ver, ó, ETPs de outras UASG. Olha aqui, ó. Esse aqui ó, já teve 9 réplicas, tá? Ou seja, ele foi clonado. Então, a gente tem um artefato, ó, a partir deste artefato, criado por uma UASG, que a gente desconhece, tá? Mas a gente consegue fazer o nosso artefato. A gente pode visualizar o artefato. Ó. Esse artefato serve para a minha equipe, serve para o meu órgão, então eu posso ir até ele e criar um novo artefato a partir deste. Tá lá, vou iniciar meu artefato a partir daquele artefato que eu pesquisei, tá? Aqui já vai estar todas as informações daquele órgão, tá? Da necessidade descrita aqui da área demandante, soluções, planejamento, tá? Agora eu vou voltar aqui, porque a ideia eu vou mostrar para vocês, vamos partir de um zero, ó. Nós vamos criar um ETP a partir de duas opções, TIC e demais contratações. Então, demais contratações, né? Então, a partir daqui, a gente começa a criar um estudo técnico preliminar, ó, cumprindo todos os requisitos. Eu não vou bater um a um aqui, né? É só para nós conhecer o sistema, tá ali, descrição da necessidade, quem é que está pedindo, e aqui a equipe de planejamento vai preenchendo, ó, descrição dos requisitos de contratação, levantamento de mercado, que nem eu falei, aqui é o momento que nós vamos colocar o que o mercado nos possibilita, comprar impressora, fazer uma outsource, comprar uma viatura, ou locar, usar o pessoal hoje do governo tem o TaxGov, né? Usar aplicativo. Então, aqui ó, a gente levanta o que o mercado tem para a nossa solução, né? Descrição da solução que nós escolhemos e que de modo vai nos atender da melhor forma possível. As quantidades que vai nos atender, a nossa necessidade, né? E assim nós vamos colocando aqui ó, a estimativa da contratação, pesquisa de preço, aqui a gente coloca o valor da pesquisa de preço. Essa pesquisa de preço a gente pode anexar o nosso termo de referência, ao nosso ETP. Então, o nosso ETP ele é criado aqui, então, tá? Então, de forma geral, ele é bem instrutivo, bem didático, não tem maiores considerações. Dentro do ETP, o importante é nós trazermos as informações, tá? Precisar de ajuda, aqui tem o ícone ajuda, e nós criamos o nosso ETP, que é a ferramenta obrigatória dentro do Compras, tá? Ele tem que ser feito aqui digitalmente. Depois de pronto esse ETP, ele é assinado digitalmente aqui dentro do sistema mesmo. Então, ele não requer impressão e assinatura a próprio punho, tá? Então, aqui a equipe declara que foi viável, coloca o rol dos responsáveis, anexa os documentos necessários e com a conclusão do ETP aqui no final, ele abre uma aba para assinatura. Então, todos os responsáveis, os integrantes do estudo técnico preliminar e para aqueles órgãos que colocam a autoridade competente para aprovar o estudo técnico preliminar, ele aprova diretamente dentro do sistema do Compras. Tá? Voltando, então, para a guia da área de trabalho. Tá? Então, vimos aqui o ETP. Temos a gestão de risco. Tá?
Então, aqui estamos dentro da gestão de risco. Praticamente a gestão de risco ela funciona com os mesmos critérios ali do estudo técnico preliminar. Para criar gestão de riscos, também podemos pesquisar o termo e verificar se já existe gestão de risco de outras aquisições. Vamos fazer a pesquisa aqui, vamos visualizar. Por ser ambiente treino, não foi localizado aqui, mas quando é no operacional, certamente se encontra N exemplos de gestão de risco. O importante é olhar os exemplos e verificar se eles estão adequados à realidade da aquisição que está sendo realizada. Cria aqui o artefato, tá? Vocês podem ver que a aba é bem parecida, bem igual do estudo técnico preliminar, tá? E vai preenchendo os tópicos, tá? Não vou passar um a um aqui. Aí, ó, riscos da contratação, responsáveis. Pode ver que ele é bem curto, né? E já tem aqui direto a incluir documentação. O principal de todos aqui mesmo é os riscos da contratação, né? Então, a gente vai criando os riscos aqui na lateral, ó. Então, risco de demora na entrega do material, cria um risco, né? De contratação de empresa de baixa qualidade técnica, há um risco. Então, vai colocando o risco aqui e vai criando a matriz aqui de risco. Tá? Vamos voltar para a aba lá. Para a área de trabalho. E aqui são os demais artefatos, tá? Vou entrar aqui para a gente entrar aí na área de demais artefatos. E aqui, sim, tem a maior gama de artefatos do compras. Só ver, ó. Vamos criar um artefato agora para 2024, tá? Todos esses documentos que eles podem ser criados aqui dentro, ó, aviso de contratação, o próprio contrato, a ata de registro de preço, o edital. Para quem não sabe, tá? Então, pregão, concorrência, chamamento público, credenciamento, a gente se utiliza de edital, né? Já para dispensa de licitação e inexigibilidade, a gente utiliza o aviso de contratação, tá? A dispensa, então, ela não requer o edital. Mas as regras, elas são ditadas pelo aviso de contratação. Então, aqui, podemos criar outros documentos, resolvemos criar uma planilha diferenciada. O órgão pode criar uma planilha diferenciada, um documento à parte, né? Ele quer criar um outro documento de controle, um despacho, uma manifestação técnica, pode ser criado aqui dentro do Compras e trazer ele como modelo para o seu órgão e fazendo as outras demais contratações. Tá? Então, se a gente vai criar um termo de referência, ó, qual o modelo do termo de referência? Ele nos traz aqui, ó, contratação direta, pregão eletrônico, licitação para aquisições de bens, aquisições comuns, contratação direta, artefatos, licitações, minutos. Então, ele vai trazendo aqui outros modelos, ó. Então, digamos que nós queremos fazer uma contratação de licitação de bens, né? Então, ele vai trazendo os modelos. Aqui a gente pode pesquisar termos também que já foram contratados, né? Aqui é o filtro para a gente pesquisar para demais órgãos, outras UASG. Tá? Então, vamos criar um artefato aqui. Quando a gente cria um artefato, a gente pode criar um artefato do branco, tá? E para contratações diretas, licitação, termos de referência, que nem foi dito anteriormente, credenciamento, contrato. Queremos fazer uma licitação, né? Um termo de referência. Tá aí, ó. Vamos criar o nosso termo de referência. Esse nosso termo de referência, ele, dentro da plataforma, ele segue o mesmo procedimento do ETP e da análise de risco. A gente pode verificar aqui, ó,
as informações laterais, né? E vamos passando e vamos criando. Você pode ver que esse modelo aqui, ó, que já está no Compra, ele é um modelo que segue as minutas dos templates da Advocacia Geral da União, tá? Normalmente o que está em vermelho é o que a gente tem que alterar e nós vamos criando nossos artefatos aqui. O que está em preto, normalmente eles são regras específicas que devem ser mantidas, né? Ali, fundamentação da necessidade, né? Seja o ETP, o TR, descrição da solução. Então, por que que o ETP ele dá ele é o arcabouço, né, legal ali, o arcabouço que vai dar subsídio para nós fazermos o nosso TR. Descrição da solução. Onde é que foi identificada a solução? Dentro do ETP. Então, a gente traz aqui para dentro a solução lá do ETP, nós vamos trazer aqui para o nosso TR. Os requisitos da contratação, também, nós vamos trazer lá do nosso ETP para cá. E vamos colocar dentro do formato, né, de informações que obrigatoriamente devem constar dentro do termo de referência. Então, a equipe de planejamento, né, às vezes entende que o termo de referência ele é um documento técnico. Ele até é um documento muito técnico, mas na prática ele se torna mais fácil fazer o TR do que propriamente dito o ETP. O ETP, ele é um documento aonde a equipe tem que ir a fundo, né, da necessidade e ver a melhor solução. Já o termo de referência, com o ETP pronto, nós vamos trazer as informações do ETP para dentro do TR e seguir aquilo que já está pré-determinado de legislação que está nos templates ou aqui dentro do próprio modelo aqui do Compras, ó. Por exemplo, subcontratação não é admitida. Ah, mas a gente vai admitir? Bom, se vai admitir, tem que colocar alguns critérios. Então, ele te direciona na criação do TR, dentro dos modelos, a fazer aquilo que já está pré-determinado. Então, embora ele seja um documento técnico, que depois de pronto, quem olha diz, pá, como é que fizeram? A equipe tem que ter um conhecimento muito aprofundado. Na prática, não é bem assim, tá? Às vezes a maior dificuldade é a equipe entender. Pode subcontratar, pode permitir a participação de cooperativa, né? Ou não pode. Se não pode, tem que justificar. Então, tem algumas questões que geram dúvidas, mas que, na prática, não tem um grau muito grande de exigência nessa elaboração, tá? Porque o próprio modelo ele já dá alternativa. Se tu vai permitir, tá aqui, ó. Não vai permitir, só coloca não permite. Se vai, tá as outras alternativas aqui. Garantia da contratação não será exigida, ó. Mas se for, tem que colocar tudo isso aqui, ó. Apaga de cima e coloca tudo aqui. Então, ele é bem didático, tá? Condições de execução, né, do objeto, assim, nós vamos preenchendo, né, gestão de contrato. Aquilo que eu falei aqui vai gerar as regras para o fornecedor, tá? Critérios de medição e pagamento. Também não tem maiores dificuldades isso aqui. O que a gente espera, né, da nossa contratação, como é que vai ser feito esse pagamento. Vai estar tudo determinado aqui, ó. Tá? Pode ver que o que está em preto aqui, ó, tudo obrigatório, tudo vai seguir. Para contratações muito específicas, aí que requer um grau maior aqui de aprofundamento, aí sim, né, alguma coisa pode ser alterado, mas na prática, em geral, tudo que está em preto segue. É um documento extenso, normalmente ele fica um documento entre 15 a 25 páginas, tá? Exigências de habilitação. Aí, aqui já o que a gente espera que a empresa seja qualificada. Então, o valor, né, que está determinado já lá dentro do ETP. A adequação orçamentária do órgão. Então, para quem não sabe, né, a dotação orçamentária ela é obrigatória. Hoje a administração ela não pode lançar um processo licitatório se ele já não estar previsto, né, orçamento para cumprir essa obrigação que a administração está querendo contratar.
responsáveis. Assim como todos os artefatos, podemos colocar anexo. Normalmente, esses anexos aqui, em termos de referência, ele pode trazer anexo lá de declaração que a empresa tenha que assinar, né? Alguma planilha que ela deva preencher, tudo vai colocando aqui, ó, tá? E todos esses artefatos, então, eles estão no Compras, eles ficam disponíveis aqui para quem quiser olhar. Então, acho que de TR era isso. Voltando para a nossa aba da área de trabalho. Não vejo necessidade de falar do projeto básico, acho que o termo de referência já demonstrou como é que é feito, e se tiver que ser feito o projeto básico, né, ele é um documento mais completo, porque aí já requer serviço de maior complexidade técnica, mas ele também é feito ali dentro daquela mesma aba artefatos, tá? Para conhecimento, então, fugindo um pouco eu não sei se a gente ainda tem muito tempo. Quanto tempo eu tenho mais aí, professor? Já passei? Oi, professor Vinícius, pode ficar à vontade. Então, vou falar mais um pouquinho, porque já é 10h30, né? Sim, eu tenho algumas perguntas aqui que foram feitas que eu registrei também para a gente poder esclarecer, tá? Tá, ok. Então, só mostrando aqui, o agente da contratação pregoeiro, tudo ele faz aqui dentro, tá? Então, quando ele vai lançar uma intenção de registro de preço, é aqui. Aqui, ó, a equipe pode verificar os preços na pesquisa de preço, a nossa divulgação de compras, tá tudo aqui dentro, ó, gestão de ata, nós vamos divulgar nossas compras aqui, o novo divulgador, gestão dos contratos, gestão da ata, verificar o CICAF das empresas, é tudo aqui dentro do Compras, tá? É uma enormidade de artefatos que auxiliam os órgãos, tá? Então, em termos de prática aqui, seria isso, tá? Eu não vejo a gente aprofundar maiores... Acho que dá para o pessoal ter uma noção como é que funciona o Compras aqui dentro. Tá, vou interromper aqui no compartilhamento. Vou voltar para o slide. Só para nós encerrar. Então, a nossa característica do compra, né? Eu deixo esse slide aí, alguns apontamentos aí, né? Então, para a gente poder relembrar o que a gente conseguiu de forma muito rápida, né? Que se a gente for falar em ETP ele é um curso, termo de referência é um curso, pesquisa de preço é um curso, né? Então, muito rápido, a gente conseguiu passar aqui e ter uma noção geral de como funciona o Compras Gov, e esse sistema ele nos ajuda, então, a padronizar, né, automatizar a nossa fase interna de planejamento e vai nos propor maior transparência, tá? Ali dentro nós vamos ter o nosso cadastro de fornecedores, lá na DFD, o nosso catálogo de materiais, dentro do Compras nós temos a nossa sala de disputa, tá? Do pregão, da dispensa eletrônica, da concorrência, tá tudo ali dentro, tá? Não mostrei para os senhores. Os contratos, a gente mostrei o ícone lá também, né, de controle de contratos, o PGC que a gente viu, e gestão de ata, tá tudo lá dentro. Então, são as principais características aí do nosso Compras Gov, né, em especial, vamos deixar aí a padronização dos artefatos e a transparência, acho que é o maior ganho que o Compras Gov nos traz, tá? Então, a gente, mais ou menos um mapinha, queria demonstrar, então a gente partiu da DFD, fez o PCA, aqui dentro, aqui eu posso botar um 1.1 aqui, que seria a precificação, né? A gente passa para o ETP e gerenciamento de risco, que vai nos dar respaldo para a gente criar o nosso TR, o nosso projeto básico, tá? Repetir aqui o TR aqui, mas na verdade era para estar edital anteriormente aqui, a gente passa para o edital e o aviso de licitação, para depois a gente passar para seleção do fornecedor, né? Aí já é a parte externa.
Considerações finais, então, eu queria deixar que a gente entende aí que a lei, então, ela deu essa ênfase, né, a etapa preliminar. A lei 14.300, nada mais que ela trouxe foi trazer para dentro da lei o que na prática já vinha sendo executado na 866 através de decretos, de portarias, de instruções normativas, ela trouxe para dentro da lei. Então, essa etapa de planejamento hoje, ela está clara na lei, a necessidade dela e a obrigação dela, então ela se tornou um pilar fundamental, tá? E acho que ela elevou o nosso patamar, né, de planejamento, tá? Dando essas ferramentas digitais para nós, aí, então ela nos traz um ganho, tá? Um ganho estratégico, tá? São ferramentas destacáveis, né? Vocês viram ali rapidamente na prática, ali na elaboração do ETP, do termo de referência, é muito prático e nos permite essa pesquisa de outros órgãos, que vai complementar os nossos estudos, a transparência, né? A gente pode pesquisar no qualquer órgão dentro do Compras, qualquer contratação. Eu acho que o Compras, ele está evoluindo, a lei, ela evoluiu, os decretos, eles estão vindo aos poucos, mas eles estão nos ajudando a demonstrar que realmente né, a gente tem que pensar no lado positivo, que a administração pública ela tem um compromisso, né, de comprar, e quando comprar certo, né, com eficiência e responsabilidade. E isso tem tudo a ver com o curso dos senhores, né, gestão. E então fica essa última palavra aí, né, que se a administração ela não tem apenas que contratar, ela tem que reduzir os riscos das suas falhas, mas também garantir contratações que gerem benefícios, né, ao órgão, mas também à população. Aí eu fico à disposição, né, meu muito obrigado aí, meu nome, meu telefone, meu e-mail, para se alguém um dia tiver a prática aí, precisar tirar alguma dúvida, né, fico à disposição. Professor, eu tentei em pouco tempo, né, dar uma noção geral, mas é bem corrido, é pouco tempo. Espero que tenha sido proveitoso. Se tiver alguma pergunta que eu possa, algum esclarecimento que eu possa tentar dividir com vocês aí, fico à disposição. Tá certo, professor Vinícius, muito, muito obrigada mesmo aí pela sua palestra e essa pegada de oficina, né? Porque a parte teórica acaba que a gente consegue conduzir na disciplina, mas essa parte prática é só para quem tem a vivência de fato. Então, assim, foi uma palestra barra oficina. O senhor apresentou aí o site, ensinou como é que entra, como é que simula. Então, parabéns aí pela sua apresentação. Com certeza foi grandioso aprendizado a nós todos. Eu tenho aqui, eu registrei 2 apontamentos que foram feitos aqui no chat. O primeiro é do Enio Maicon Fernandes Silva. Ele pergunta o seguinte: bom dia, pode-se dizer então que a plataforma do compras.gov já se comunica diretamente com os tribunais de conta? Ela é uma plataforma aberta, né? Os tribunais de conta, eles têm diversas ferramentas, né, de auditoria. Então, todas elas vão ter acesso às informações publicizadas pelo Compras, tá? E principalmente também pelo PNCP, que tudo que é feito do Compras, ele é publicizado lá dentro do PNCP, tá? Os tribunais de conta, eles têm lá as ferramentas de inteligência artificial e eles vão trabalhar em cima das informações provenientes do Compras. As mesmas informações que qualquer um de nós, com acesso e com perfil, teria, tá? Mas certamente o Compras ele é uma ferramenta que serve muito bem para os tribunais terem maior auditoria aí dos nossos contratos, tá? Mas uma ligação direta eu desconheço que tenha, uma ligação direta, que tudo que está sendo idealizado ali já está sendo monitorado pelo TCU, né? Pelos tribunais de auditoria. Acredito que não.
Certo, obrigada. Aqui tem, na verdade, o Rafael Teixeira, da Costa Neto. Ele se apresentou, diz que é do Polo de Colmeia e diz que é pregoeiro no estado e que já utiliza o compras.gov. Eu não sei se ele quer fazer algum apontamento, alguma pergunta. Se ele estiver conosco aqui, Rafael, pode ficar à vontade. Tá certo. Era só para registrar mesmo, né, Rafael? Muito obrigada, viu, pela sua participação. Ele elogiou sua aula, viu, professor? Diz Eu que a aula vi, foi ótima. obrigado. Pouco tempo, espero que tenha conseguido demonstrar um pouquinho de conhecimento. Se ele é pregoeiro e gostou, então acho que a gente estava no caminho certo. É verdade. E aí eu franqueio a palavra aqui para alguém que queira fazer uma pergunta ou algum apontamento. O professor Pietro, eu pedi para ele também nos auxiliar aí, que ele trabalha com licitações dentro do IFTO. Se puder contribuir conosco, professor, será uma satisfação. Bom dia a todos, todas, professora Karine, Givaldo, parabenizar aí pela iniciativa de convidar o professor Vinícius, que fez uma excelente apresentação aqui para nós agora pela parte da manhã, muito bem didático, muito bem explorado, né? E assim, ele trouxe os pontos fundamentais realmente que antecedem a licitação, né? Que é o planejamento. E aí essa parte de planejamento, ela se torna fundamental para uma execuibilidade mais correta sobre procedimento licitatório. E a minha parte dentro do IFTO, na realidade, eu trabalho como gestor, né? Estou na função da direção geral, então a gente acompanha os processos, mas não desenvolve eles, né? E aí a gente pôde acompanhar, né, como ele trouxe, e a gente tem aí, dentro das etapas, né, da fase interna aí, todos esses passo a passo que ele trouxe para a gente. Desde a identificação de necessidade, enquanto gestor, a gente já faz o planejamento para o próximo ano, né, identifica a necessidade da contratação, e aí acredito que os nobres colegas e alunos aí que estão no curso, que vão atuar diretamente com a gestão pública, né, ou numa gestão mesmo privada, mas na função de gestor, eles têm seja do lado de ser contratante ou contratar, né, eles vão ter que participar dessas fases. E o estudo técnico preliminar, né, que é fundamental, né, e se torna de vez obrigatório através dessa nova lei de licitação, para que tenha mais clareza no procedimento todo. Sendo obrigatório também aí a gestão de risco, o termo de referência, o projeto básico também trouxe o professor Vinícius, o orçamento estimado, e aí a gente tem todas as fases que foram trazidas. Na realidade, eu queria complementar aqui com perguntas, né, ao professor Vinícius, obviamente ele já tem a prática atuante na execução mesmo do processo licitatório. E aí, aqui, ó, sobre o estudo técnico preliminar, né? Nós entendemos que há uma certa dificuldade, e aí a gente já traz, né? Quais são os principais desafios para que os gestores públicos, os gestores públicos enfrentam ao elaborar o estudo técnico preliminar, e como superá-los para garantir que o planejamento seja realmente eficiente. Eu digo isso porque o pregoeiro que está lá na ponta, né, desenvolvendo essas ações, muitas vezes ele não conhece a especificidade de uma demanda. E aí, o servidor que vai fazer uso daquela demanda não conhece o procedimento, o passo a passo o procedimento licitatório, e o que pode contemplar e o que não pode. Então, a gente, na estrutura pública nossa do IFTO, por exemplo, nós abrimos, então, um plano de trabalho, que é justamente essa elaboração do estudo técnico preliminar, e aí você vai desenvolver que material você precisa, a especificação desse material. Só que aí, quem vai utilizar conhece a marca, não conhece trazer essa minuciosidade detalhada em características essenciais para aquilo. E o pregoeiro, muitas vezes, tenta colocar, suprir essa deficiência e não tem esse diálogo muito correto com quem demanda, e aí gera esses gargalos. Então, quais são os principais desafios para que a gente possa trazer, né, uma melhor fluidade na elaboração desse estudo técnico preliminar de forma de superar essas evidências, professor? Eu acho que o maior desafio está na chefia propriamente dita, né? Vamos usar o nome chefia. Por quê? Porque normalmente o estudo técnico preliminar
A demanda já vem, eu quero que seja comprado isso. Então, eu não quero a solução, se a melhor solução é comprar impressora ou se é contratar outsource. Pode até ser outsource, mas a nossa gerência, ela quer a impressora. Então, muitas vezes as equipes de planejamento, elas acabam dando respaldo para a compra que já está pré-determinado. E não acaba fazendo aquele papel, né, de fundamental de saber se realmente é a melhor solução. Né? Então, em muitos casos, o ETP ele serve para justificar aquilo que querem que seja contratado. Então, isso é o problema, eu acho que é o primeiro problema. Então, no momento que a equipe, de fato lá publicada, né, dentro do seu órgão, tiver um respaldo, tá, pelo seu órgão, em fazer, de fato, o estudo e prever a melhor contratação, é fundamental. A gente tem já indicações, tá, que às vezes o estudo técnico preliminar, a documentação que vai para o termo de referência, a criação do termo de referência, algumas regras, às vezes, elas criam problema lá no final para o pregoeiro. Então, a gente vê, às vezes, tu perde, às vezes, um certame, porque houve uma falha, uma pequena falha no processo documental. Um exemplo, uma licitação que ela teve uma pesquisa de preço mal feita, um preço abaixo. Então, tu faz todo um processo, gera um gasto para a administração, que todo processo licitatório ele tem um custo, né? É o custo com o servidor, é o custo das horas trabalhadas, isso existe um cálculo para isso, lá cada órgão possui, quanto é que custa cada licitação para cada órgão, e aí lá no final, após o certame, a tua licitação deu fracassada. Por que deu fracassada? Porque o preço às vezes ficou pouca coisa abaixo daquilo que o fornecedor poderia fornecer. E às vezes a gente, lá na fase de planejamento, muita gente hoje dentro da administração, ela entende que o fornecedor, ele é seu inimigo. Não, o pregoeiro, o melhor amigo do pregoeiro é aquele fornecedor bom. Então, é aquele fornecedor que precisa de um preço justo. E aí, às vezes, por um preço lá que foi mal executado na ponta, tu não consegue, no início, né? Tu não consegue contratar, perde um processo porque foi mal feito uma precificação. Né? Os pregoeiros também sofrem com problemas de como determinar o lance, se ele vai ser aberto, fechado, né? Como modo de disputa vai acontecer dentro do processo, qual a melhor maneira? Eu acho que para a gente minimizar esses problemas que acontecem lá no certame, é necessário, tá, que o agente administrativo ele tenha conhecimento. No nosso órgão, nós estamos tentando, às vezes o problema por falta de pessoal, o quê? Não o pregoeiro, que a gente sabe que tem a segregação de função, né? Ele não pode participar, o agente que vai contratar dentro desse processo, ele não faz parte da fase de planejamento. Mas alguém de conhecimento, da própria sessão de licitações, que possa compor esse processo e que tenha conhecimento do que acontece lá no final, para poder passar para a equipe de planejamento. Então, o pregoeiro, ele não, se a gente for lá na lei, lá, o pregoeiro, ele não faz parte do processo, mas ele auxilia o processo. Então, as equipes de planejamento, elas têm que ter, quando a gente fala em segregação de função, não quer dizer que a gente não possa conversar com o pregoeiro e que ele não possa fazer parte de orientações dentro do processo. Então, a responsabilidade é sim do pregoeiro desde o início lá da fase, então ele pode fazer parte do processo, não só pode, como deve. Ele deve fazer parte do processo, não na elaboração dos artefatos, mas sim na orientação. Então, a orientação é fundamental e esse pregoeiro ele tem que ser respaldado pela sua chefia, né? Para ele ter acesso a passar essas orientações. Então, eu acho que a integração entre agente da contratação e pregoeiro com as equipes é fundamental. Acho que assim nós vamos minimizar os erros lá no final das contratações. Tá bom? Obrigado, professor, pelo esclarecimento. E aí, só para complementar um pouco mais a pergunta, e mais de cunho já atuante do senhor aí, no seu órgão, na sua secretaria que o senhor executa, já aconteceu de realizarem
procedimento licitatório, e ao chegar de aquisição de compras, né, que são material, e ao chegar a pessoa que vai fazer o uso desse material lá na ponta, dizer, mas não era assim que eu queria. É o que mais acontece. É o que mais acontece, porque quando a gente... o demandante, quando ele imagina, vou dar um exemplo, ele quer para o seu órgão uma televisão lá para fazer suas apresentações, que seja uma televisão Smart TV, 55 polegadas, mas na DF dele não colocou que ela é Smart. A equipe de planejamento não verificou que ela tinha que ser Smart. Veio para o processo, o pregoeiro comprou uma televisão. E ela não chegou à televisão Smart. E aí o demandante não vai estar satisfeito. O maior problema das demandas, até porque as sessões de licitações elas são processuais, elas vão comprar aquilo que foi programada a compra e aquilo que foi dito para o fornecedor. O fornecedor, se ele teve conhecimento de que deveria de entregar uma televisão Smart, estava no ETP, ele será obrigado a entregar. Mas se a gente só queria e não determinou a especificação técnica corretamente, nós não vamos receber o material, né? Então, o que a gente mais tem é problemas exatamente na especificação dos itens. Eu acho que isso também muito é minimizado dentro do estudo técnico preliminar. Quando o ETP ele funciona, né? Quando a gente vê a melhor solução, aí ele é minimizado esse problema. Isso, eu complementei com a pergunta, porque a gente enfrenta muito isso aqui dentro da instituição, e muitas vezes, como a gente trabalha com equipamentos de tecnologia, e as pessoas às vezes fazem que precisa de um equipamento laboratório, aí o equipamento não está na especificação que tem que vir com, por exemplo, os tubetes, vem só o equipamento, e chega aqui não tem tubete para adquirir no mercado para poder colocar para funcionar, então... E professor, também complementando, o problema também há na especificação, né? Que se a gente coloca especificação pouca, o material é entregue com baixa qualidade. Se coloca muita especificação, corre o risco de ser um excesso de formalismo, né? E aí, lá no final, o pregoeiro ter problema com o TCU. Então, realmente, é uma função do quem trabalha com contratações bem ingrata. É difícil agradar. Né? Isso mesmo. Estou satisfeito, professor Karine, fique à vontade, obrigado. Então, tá certo. Mais alguma pergunta? Alguém mais quer participar, fazer alguma pergunta para o nosso palestrante? Professor Karine, e professor Vinícius, né, já de antemão aí, obrigado pela excelente palestra, a participação também do professor Pietro. Eu só quero reforçar aos nossos alunos, né, que talvez alguns aí foi a primeira vez que tiveram acesso ao Compras, né, ao site, tudo, e é interessante que esses que eu nunca vi como é que faz, para que vocês possam solidificar o conhecimento de vocês, né, está sendo ensinado pela nossa disciplina, mas que vocês cheguem lá no órgão de vocês, no local que vocês trabalham, mas eu não trabalho com órgão público, né, municipal, mas tem um amigo seu que trabalha nesse órgão, combine com ele para que ele possa lhe levar no setor, né, para você ter acesso, verificar como é que funciona, né, o dia a dia da licitação, do trabalhar da equipe de licitação. Porque, realmente, a primeira parte, até que nós que estamos no órgão público, seja municipal, quando você vê lá, né, o documento que publicou o seu nome, que você vai fazer parte da equipe, vem já aquela receio, meu Deus, né, eu não consigo fazer, sabe como é que é? É um monte de dúvidas, mas, conforme o professor mostrou aí, dentro a ferramenta, ela já vem quase preenchida para você, as coisas. Aí você vai só moldar ali a necessidade, a característica do órgão que você trabalha, né? E você buscando a equipe que está lá, né? Gerenciando, a equipe que já tem conhecimento para poder depois fazer toda essa análise, que quando você preencheu toda a documentação e você assina, este documento ele ainda vai passar por outro pessoal, outra equipe, para verificar se está tudo ok. E é ali que nós vamos fazer os ajustes. E é interessante, então, que você, né, tenha essa experiência, né, tenha essa curiosidade de verificar passo a passo desses documentos, né, que vão surgindo para que, ao final, realmente aconteça a contratação do produto ou do serviço.
Mas muito obrigado, né, professor Vinícius, e a todos os nossos amigos aí, colegas, nossos alunos que estão participando, né, e não fique somente aqui na palestra, né, busque o conhecimento, né, coloque a mão na massa, que você vai aprender muito mais ainda. Muito obrigada, viu, Givaldo, aí pela sua participação e também por ter idealizado e trazido o professor Vinícius. Agradeço imensamente, professor Vinícius, pela disponibilidade num sábado pós-feriado de estar aqui conosco para compartilhar conhecimento, né? Que é a única coisa que a gente, quanto mais compartilha, mais tem. Então, gratidão, viu, professor? Unitins, eu agradeço aqui em nome da instituição, em nome da Unitins, a sua disponibilidade. Também o professor Pietro, que compartilhou conosco aí a sua experiência. E se não tiver mais ninguém querendo fazer perguntas, eu vou encerrar a gravação aqui. Só pedir para os nossos alunos, né, nós vamos agora dispensar o nosso professor Vinícius, né, e pedir para os nossos alunos, né, professor, aí por 10 minutos nós vamos estar aqui tirando uma dúvida a respeito da próxima aula que vem, né, que é a nossa aula das atividades. Das atividades, né? Então, os nossos alunos aí esperem mais 10 minutinhos só que nós já estaremos terminando a nossa videoconferência. Então tá, deixa eu só fazer um registro final aqui, a participação do professor Murilo e da professora Larissa, que também são professores da disciplina, só que para outra turma, né? Então, nós temos aí 2 turmas com a mesma disciplina. Eu verifiquei que eles estavam conosco, então agradecer a participação tanto do professor Murilo Braz, como da professora Larissa, e de todos os alunos que são da disciplina, que estão aí sendo conduzidas pelo professor Murilo e professora Larissa, tá? Gratidão a todos vocês pela participação. Esse segundo momento, nós vamos ficar só com os alunos da disciplina que está sob a minha orientação, tá? E do professor Rodrigo, tá bom? Mais uma vez, agradecer ao professor Vinícius. Obrigado, tá? eu agradeço também a professora Karina, coordenadora do curso, né, os demais professores, Pietro, Givaldo, pela oportunidade, e fico à disposição também para a gente poder, em outra oportunidade, se necessário for um dia, a gente poder passar mais práticas, de repente, práticas mais específicas, só ITP, só termo de referência, então a gente fica à disposição, tá? Agradeço a oportunidade e um bom dia, um excelente final de semana a todos. Vou encerrar aqui a gravação, tá bom? Ok, professora.